Questão 32. Fantasmas existem? O que é um fantasma? Na crença popular, é o espírito de uma pessoa falecida, que pode aparecer para os vivos de maneira visível ou através de outras formas de manifestação. Representação de figura medonha, espectro, sombra de entidade sobrenaturais. São geralmente descritos como essência solitária que assombra um local, objeto ou pessoas em particular, a qual estiveram ligados em vida. Não há fantasmas na acepção da palavra, mas há muitos espíritos inferiores que se alegram em assustar as pessoas supersticiosas. Em nossas mesas mediúnicas, encontramos vários espíritos apegados a pessoas e objetos, e a maioria não tem noção de que estão mortos, às vezes sendo necessários anos para que compreendam a nova situação. Questão 33. Posso ser possuído por um demônio? Não existem demônios. Para provar, leia a questão do Livro dos Espíritos 131. Pequeno resumo. Os demônios, conforme o significado comum da palavra, supõem seres malvados por natureza, na sua essência. Seria, como todas as coisas, criação de Deus. Assim sendo, Deus, soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. A doutrina dos demônios, cuidadosa e severamente analisada, peca por essa base essencial. Pode-se compreendê-la na crença dos povos atrasados, que, por não conhecerem os atributos de Deus, creem em divindades maldosas e em demônios. Mas, para todo aquele que faz da bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que Deus pudesse criar seres voltados ao mal e destinados a praticá-los perpetuamente. Por isso, seria negar sua bondade. Não existem demônios, mas encarnados e desencarnados que lucram em propagar e manter este mito. Há a possibilidade de fascinação, obsessão. Para esclarecer melhor isso, leia o Livro dos Espíritos. Questão 34. Alguém pode me amaldiçoar e existe mesmo o poder de enfeitiçar? Livro dos Espíritos, questão 551. Pode um homem mau, com a ajuda de um espírito mau, que lhe é devotado, fazer mal ao seu próximo? Não. A lei de Deus não o permite. 552. O que pensar na crença do poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso se seu próprio espírito é mau. E, nesse caso, podem ser ajudadas por outros espíritos. Entretanto, não acredites nesses pretensos poderes mágicos, que estão apenas na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam para comprovar o seu poder são fatos naturais, mal observados e, principalmente, mal compreendidos. 557. A bênção e a maldição pode atrair o bem e o mal sobre aqueles que lhe são lançadas? Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado a seus olhos. Como temos
os dois opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea, até mesmo sobre a matéria. Mas essa influência ocorre apenas pela vontade de Deus e como acréscimo de prova para aquele que dela é objeto. Além disso, muitas vezes se maldizem os maus e se abençoam os bons. A bênção e a maldição não podem nunca desviar a providência do caminho, da justiça, e nunca atinge o maldito, senão quando ele é mau. A sua proteção cobre apenas aquele que a merece. Questão 35. Talismã afasta os demônios? Livros dos Médiuns, item 282, questão 17. Certos objetos, tais como medalhas e talismã, têm a propriedade de atrair ou de repelir espíritos, como dizem alguns? A matéria não tem nenhuma influência sobre os espíritos. Fica bem certo de que nunca um bom espírito aconselhará semelhante absurdo. O poder dos talismã, de qualquer natureza que sejam, existe apenas na imaginação das pessoas crédulas. Vamos ao Livro dos Espíritos, na questão 554. Já que o pensamento é que age, o talismã não será apenas um sinal que ajuda a dirigir o pensamento? É verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Aquele que é tão simples para acreditar na virtude de um talismã tem um objetivo mais material do que moral. Além do mais, em todos os casos isso indica uma inferioridade e fraqueza de ideia que expõe aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. 36. O que pensar dos exorcismos? Obras Póstumas, primeira parte, item 59. A experiência comprova a ineficiência do exorcismo nos casos de possessão, e provado está que quase sempre aumenta o mal em vez de atenuá-lo. A razão se encontra em que a influência está toda no ascendente moral exercido sobre os maus espíritos, e não num ato exterior, em virtude de palavras e gestos. O exorcismo consiste em cerimônias e fórmulas, de que zombam os maus espíritos. Entretanto, cedem à autoridade moral que se lhe impõe. Eles veem que os querem dominar por meios impotentes, que pensam intimidá-los por um vão aparato. É então que se empenham em mostrar-se os mais fortes e para isso redobram os esforços. Ora, aqui quem realmente manda é o homem de coração puro, porque é a eles que os bons espíritos, de preferência, atendem. Questão 37. Existe feiticeiro? Livro dos Espíritos, questão 555. Que sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? Aquele que chama feiticeiro são pessoas, quando de boa fé, dotados de alguma faculdade, como o poder magnético ou a dupla vista. Então, como fazem coisas que não compreendem, acredita-se que são dotados de um poder sobrenatural. Seus sábios frequentemente têm passado por feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes. O Espiritismo, porém, nos dá a chave de uma multidão de fenômenos, sobre as quais a ignorância teceu uma infinidade de fábulas, em que os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento esclarecido dessa ciência, que por assim dizer é apenas uma, mostrando a realidade das coisas e a sua verdadeira causa,
é a melhor defesa contra as ideias supersticiosas, porque mostra o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que é apenas uma crença ridícula. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.